Continuando o marco grossiano, vamos apresentar agora uma apertada síntese da doutrina de Grócius. Aqui já vem o meu aviso. Meu querido aluno, minha querida aluna, entenda o que eu estou fazendo aqui é um resumo didático, para você entender como as ideias em Grócius se concatenam. Eu não estou aqui exaurindo o pensamento dele. Recomendo que você leia tanto a bibliografia que eu recomendo nas nossas aulas, como principalmente o próprio livro do Grócius, que você não deve ter medo pelo tamanho. Ele é fácil de ler. São 2 livros, dá 1000 páginas, se eu não me engano, mas a leitura é muito rápida. Não é, por exemplo, ler Kant, onde ler 10 páginas de Kant equivale a ler, tipo, um livro de 500 páginas. Não, Grócius é muito rápido de ler, muito fácil de ler. Tá? Então fica o aviso, isso aqui é um resumo, uma síntese do pensamento para vocês entenderem como funciona, para orientar vocês, ou para justamente vocês verem se vocês concordam ou não da leitura de vocês. Muito bem, quando você vai trabalhar com a teoria de Grócius, você vai ter a primeira ideia, a ideia do Estado. Não há guerra justa sem haver uma autoridade civil, sem haver o que conhecemos hoje como Estado. Logo, esse Estado, ele vai ter uma autoridade e essa autoridade, na época de Grócius, obviamente, é um rei. Então, você tem aqui o Estado, nada mais é do que a autoridade mais a existência de um rei. Ou, vamos falar de palavras mais modernas, a ideia de uma autoridade com soberania, capacidade de lidar com outras autoridades. Quando eu quero mudar essa fórmula, ou seja, eu quero promover uma alteração em um Estado, isso se chama guerra. Aí você pode lembrar, existe a guerra da violência, que é a brutalidade pura e simplesmente, que não tem como ter justiça, e você tem a figura da guerra civil, que também não tem como ser justa, por quê? Porque é justamente você está se elevando contra uma autoridade, é um problema interno daquele país. Então é regido pela justiça interna daquele país. Então diferente é o conflito para Grócius entre estados, que é justamente não há uma autoridade lá, não tem uma ordem jurídica estabelecida. Então você tem que lidar com algumas regras de justiça. Então a guerra, ela justamente torna essa fórmula uma grande interrogação, porque você não sabe qual estado vai ganhar, o que vai acontecer com aquele estado perdedor ou com aquele estado vencedor. Isso é um problema que existe ainda até hoje. Quando você estuda a sucessão de estados, você não tem a certeza do que vai acontecer, porque tudo vira uma grande interrogação, uma grande variável. Tá? Então a guerra, assim, se torna numa legitimação para a ruptura da ideia de unidade do Estado. Como é que o Estado desaparece? Através da guerra. É o principal meio de que um Estado acaba desaparecendo. Tá? Então, você tem aqui, de forma herege, aquela ideia, contextualizando a época de Grócius, de que, olha, no momento em que eu estou num conflito justo, numa guerra justa, isto é, eu não estou na mera brutalidade e violência, eu não estou lutando, o mesmo povo está lutando entre si, mas sim 2 povos distintos estão em choque, um querendo a sua autodeterminação e o outro tentando violar essa autodeterminação, fazendo a ingerência. Então eu tenho o estado de guerra. E o estado de guerra é justamente o estado de transformação, aonde o resultado final vai depender justamente do resultado do conflito. E podemos fazer aqui uma pequena analogia herege, né? Pagã herege. Convenhamos que Deus não está do lado dos perdedores, né? Se a pessoa ganhou é porque Deus olhou bem para aquela pessoa. Não significa que ele abandonou o perdedor, mas se o cara ganhou, significa que a voz de Deus, a vontade de Deus estava com ele naquela hora. Então
Então isso é mais ou menos a ideia de Grotius contextualizando. Ao invés de ficar com a igreja ditando o que é autoridade ou não, ele diz, não, eu tenho uma outra forma de aferir a vontade de Deus, que é justamente a minha guerra. Se eu ganho, a guerra é justa, então a vontade de Deus foi feita através da minha vitória. Então, isso aí é o primeiro passo, a síntese da ideia de Grotius. Professor, ele gasta 2.000 páginas para falar isso? Óbvio que não. Eu estou sintetizando a ideia principal para você entender Grotius como marco teórico. Ele vai falar de várias outras coisas e você vai ver que vai ter muita influência também religiosa, tá? Que é uma marca de muito livro antigo. A ideia de recorrer à Bíblia, a fazer a escritos religiosos. Ele poderia propor algo herege contra a Igreja Católica, mas ele não poderia propor algo que era heresia contra o cristianismo, porque senão aí até mesmo os protestantes da época iriam botar ele na fogueira. Muito bem, então como é que Grotius foi parar na teoria das relações internacionais? Muito simples. Nós temos que trabalhava-se com a ideia de anarquia, ausência de poder central. Então as relações internacionais são um ambiente onde, como Locke diz, não existe uma autoridade comum na Terra. Só que, diferente dos realistas, em vez de associar isso a um espaço de luta de poder, os racionalistas vão dizer que não, isso aqui é que nem o estado de pré-socialização de Locke, onde eu posso ter a constituição de uma sociedade de estados, a qual acaba limitando essa ideia de anarquia. Então, querendo ou não, quando eu vejo relações diplomáticas, quando eu vejo comércio entre países, eu estou visualizando que existe uma modalidade de organização nesse ambiente internacional. Ele não é tão anárquico assim, que não há nada ali, que é um comendo o outro. Não, existem interações, existem costumes, existem práticas diplomáticas, práticas comerciais. Então, esses países, eles dialogam. Então, eu posso, através desse diálogo, trabalhar com a ideia de uma sociedade de estados. E ao trabalhar essa ideia de sociedade de estados, não como uma sociedade nacional, mas sim como uma societas quase política e morales, um simulacro da ideia de sociedade dentro de um estado, mas não uma coisa igual, eu posso então dizer que existem regras. Essas regras não são do mesmo modo que são as regras jurídicas no plano nacional. Essas regras podem se manifestar de diferentes formas. Pode ser direito natural, pode ser direito divino, pode ser direito das nações, pode ser direito internacional. Então, o que acontece? Cabe a mim aferir como funcionam, onde estão e que tipo de regras são essas. E é justamente aí que nasce a perspectiva estática das relações internacionais. No momento em que eu consigo visualizar regras e solidificar essas regras como regras jurídicas, eu consigo emoldurar aquelas relações internacionais e botar elas em estática. Ou seja, eu consigo congelá-las e falar, agora elas têm uma dinâmica, um ritmo, não mais de anarquia de relações internacionais e suas teorias, mas um ritmo normativo que dita a relação entre aqueles sujeitos da norma jurídica ali existente. Então, essas regras surgem, são manifestadas através da diplomacia, que demonstram que a ideia de que as relações internacionais são um campo só de conflito de interesses é mitigada
porque existe a possibilidade de cooperação. Então, cabe justamente às relações internacionais investigarem essas cooperações, essas modalidades de cooperação. Então, as relações internacionais não são vistas como aquela disciplina que estuda jogos de poder, mas sim como uma disciplina que auxilia, que serve de apoio para o desenvolvimento de um direito entre esses estados. Então aí você nota por que esse marco é o mais próximo do direito. Porque transforma as relações internacionais como sendo uma disciplina irmã do direito internacional, diferente da tradição realista, diferente da tradição revolucionista, na qual você simplesmente tem a visão que as relações internacionais, a dinâmica internacional é um campo próprio de estudo e que não se relaciona com a estática das relações internacionais, ou seja, com o direito internacional. Então você vê que essa é a tradição que você normalmente entra quando estuda relações internacionais, ou de forma menos simplista. É a perspectiva normalmente que um julguista já entra ao ler teoria das relações internacionais. A crença de que as relações internacionais são um campo auxiliar, irmão do direito internacional, e não como um campo autônomo ou até mesmo independente. E é aí que mora o perigo. Você tem cada vez mais manuais de direito internacional misturando com conceitos de relações internacionais, sem compreender que não são todos os conceitos, não são todas as teorias existentes nas relações internacionais que auxiliam ou até mesmo consideram o direito internacional como uma disciplina irmã das relações internacionais. Então, isso em uma síntese assim grotesca, basicamente eu peguei milhares de páginas, triturei e transformei em 2 slides, é a ideia do marco racionalista, da tradição racionalista, daqueles que estudam as relações internacionais através do referencial grossiano ou racionalista.